Melhor cena desse começo? Claro, cena dos elfos naquele barco. Vento, maré, nada os abala. Praticamente nas figuras angelicais. E nessa semana estreou na plataforma do Amazon Prime uma das séries mais aguardadas do ano. Ou melhor, dos últimos anos. Sim, estou falando de O Senhor dos Anéis, Os Anéis de Poder. Mas será que essa produção começou bem? Mergulhou a fundo na Terra-média que conhecemos? Então fica comigo nesse vídeo para comentarmos um pouco mais desses dois primeiros episódios liberados. Simbora! Fala pessoal, como vocês estão? Eu sou o Júnior Cravador, esse é o meu canal onde vamos falar de séries, filmes e livros. Se é novo por aqui, aproveita e já se inscreve, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação dos conteúdos que saírem daqui pra frente. E se você gostar do vídeo, deixa aquele like, também compartilha com os amigos conhecidos que gostam de séries de fantasia. Aqui no canal tem muito conteúdo, dá uma conferida aí. E aquele último aviso, o vídeo vai conter spoilers, então se você ainda não assistiu, siga por conta e risco, certo? Gente, foi tão empolgado a assistir essa série que eu nem sei o que dizer. Foi muito emocionante apertar o play e entrar nesse mundo de novo. Marcante assim demais. Tava até emocionado. Ainda tô. Mas vamos com calma falar das coisas aí por partes. Bom, já de início vimos eles apresentando ali uma introdução sobre a chegada dos elfos na Terra-média e como foi a luta contra o Morgoth na Primeira Era. E após a sua derrota, entramos na Segunda Era, em que todos estão a princípio felizes, acreditando que tempos de paz prosperarão. Mas aí logo fica claro que não é bem assim, porque o aprendiz do Morgoth, o nosso tão conhecido Sauron, tá por ali à espreita, esperando o momento certo para agir. E essa sua presença é notada nos diferentes personagens de diferentes raças, que nos são apresentados ao longo desses episódios iniciais. E assim, falando dos personagens e dos seus respectivos núcleos, vamos começar com a Galadriel, nossa protagonista e figura já conhecida da trilogia do Senhor dos Anéis. Eu gostei dela, traz a força e determinação para movimentar o enredo. Ela caminhou bastante por todos os cantos da Terra-média nesse começo, vamos colocar assim, e nadou, mas nadou. Não podemos esquecer disso, e tudo isso pela motivação de assumir a missão do seu irmão, que foi morto pelo inimigo. Então tá mais do que claro que ela não vai sossegar enquanto não encontrar esse mal que os ameaça e dá um fim de uma vez. E ela é uma personagem que carrega o peso do luto, da perda, o desejo da vingança, o que a torna muito ativa. E aí vemos uma leve distância da Galadriel mais velha, dos filmes do Peter Jackson. Ela é mais tranquilona, resolve tudo mais na conversa, mas esse é exatamente o ponto interessante. Observamos a mudança da personagem com o passar do tempo. E agora ela encontrou o Halbrand naquele navio naufragado, e daí eles devem ter contato com Elendil, o pai do Isildur. E a gente sabe que o Isildur é quem vai tirar o anel do Sauron lá na batalha final. Então é muito legal ver essas figuras surgindo. Sabemos que são nomes importantes nessa história, que podemos acompanhar seu crescimento, como eles chegaram até aquele momento final. Sobre os elfos, eles se mantêm todo naquela pose de seres perfeitos, cabelos sedosos, poses eretas, até dentro do navio. Nenhum deles parece ter problema de coluna, né? Vamos falar sério. E no barco, como eu disse, vento, maré, nada os abala. Seres divinos. Até a brisa bate diferente no rosto deles. E eles carregam esse peso de terem sido muito participativos nas batalhas e viram toda a transformação naquele lugar. Até por isso, acho que eles vêm com um pouco daquele quê de conhecemos muito, por isso somos superiores. E além da Galadriel, temos o Elrond, que a princípio eu sou muito como a última bolacha do pacote, no sentido de ele fazer muitos comentários do tipo, ele conversando com a Galadriel e ela fala, o que eu seria sem a minha espada? E ele responde algo, você seria minha amiga. Ou quando o artesão elfo pergunta, qual a relevância, o significado das suas obras? E ele solta, você tem meu coração. Tipo, que recompensa pra eles. Eu ri nesses dois momentos. Mas os pontos chaves do enredo dele foi o momento em que ele foi trabalhar com o artesão e ele conta sobre o seu plano de construir a Torre da Forja para criar coisas que aquele mundo jamais viu. E aí vem a promessa das Forjas dos Anéis, que são o enredo principal e o título da série. Será que eles serão feitos nessa temporada? E o segundo ponto é sua amizade. A amizade ainda estão ali discutindo, né? Com o Durin, o príncipe anão de Moria. E assim, adorei o momento que os anões apareceram. Primeiramente, a cidade assim tava incrível e é muito legal ver
nesse momento de glória, ela tão cheia de vida, é um contraste com o que vimos no filme da Sociedade do Anel, e isso nos faz pensar em tudo que vai vir pela frente e ficar com pena no destino deles. Eu de cara me apeguei ao pessoal ali. A energia desses personagens contagia. O Durin e a Disa são um casal perfeito. Amei assim a dinâmica deles. Também gostei muito de como eles falaram mais sobre o respeito que tem pela natureza, mesmo trabalhando com os recursos dela, extraindo, eles sentem a montanha, o que ela tem a lhes dizer. E diferente da rivalidade entre elfos e anões, aqui temos uma amizade, porque no fundo bem sabemos que eles se amam, apesar de toda a teimosia. Vai dizer que não. Bom, e o terceiro elfo com o destaque aí é o Arondir. Vimos que ele, ao trabalhar num dos postos de controle dos elfos, acabou se interessando por uma humana, a Bronwyn, que é uma curandeira da região, e no enredo deles foi mostrado mais esse retorno dos orcs, e como há resquícios dos apoiadores de Morgoth. Até o filho dela encontrou aquela adaga e quando alimentada por sangue, reage. Pareceu que se expandiu. E coisa boa não vem por aí. E achei muito legal eles trazerem esse tomzinho mais terror para essas cenas. Por exemplo, quando o Piá abre o piso e tem um olho ali embaixo espiando, ou quando a criatura invade a casa, criando aquela tensão, eles escondidos, sondando, ou quando ela vai lá naquela cidade, vilarejo vizinho, depois de verem o leite da vaca contaminado, e percebem que o lugar foi todo destruído, e aí o Arondir entra naqueles túneis, e não só aqui, também quando a Galadriel tá lá no mar, aquela criatura, traz todo aquele ar sombrio que Senhor dos Anéis sempre teve, seja nas cenas de Moria, com os orcs batendo aqueles tambores, deixando gente apreensivo, ou os Cavaleiros Negros. Então assim, eu amo isso. É um dos pontos mais fortes de Senhor dos Anéis, na minha opinião. E nesse núcleo do elfo com a curandeira, vem toda aquela promessa de amor proibido entre raças, que já tivemos uma amostra na trilogia do Hobbit. Acho bem interessante eles tratarem desses preconceitos a serem quebrados, e o Arondir vem com essa promessa de ser aquele guerreiro bem com aquele perfil de herói. E a Bronwyn também se mostrou muito ativa, independente, outro personagem forte que deve contribuir. Podemos esperar bastante dos dois e devem aí incomodar uma galera, porque já vimos um pouco do julgamento correndo à solta. E por fim, vamos comentar agora dos pés peludos, que são os ancestrais dos hobbits, porque afinal de contas não podemos falar de Senhor dos Anéis e não ter um hobbit no meio. Até por isso acredito que se justifica a participação desses personagens aqui, a série ter criado esse núcleo, traz essa ligação com as obras anteriores e puxa a nossa memória afetiva, e também acho que não altera, não gera grandes efeitos na história das eras, porque eles são um grupo que vivem escondidos, passam despercebidos, ninguém nem sabe deles, mas estão ali. E aí conhecemos a Nori, que é muito curiosa e quer explorar para além do mundinho do seu povo, e acaba que quando um cometa cai, ela encontra um homem estranho que não fala seu idioma, mas mesmo assim tentar ajudá-lo. E aí eu me perguntei, será que esse estranho é um mago? Porque naquela cena em que ele urra e as árvores começam a se mexer, aí vem uma sombra sobre a Nori, me lembrou muito a cena do Gandalf na casa do Bilbo, quando ele o acusa de querer o anel, mas até onde sabemos são 5 magos que existem, 3 já vimos na franquia de filmes, só não apareceram os magos azuis. Será que ele é um deles? Ou será que é um mago anterior, 5, que acabe no fim das contas nem ficando por ali, mas será responsável pela chegada do Gandalf e companhia mais tarde, até porque ele teve esse contato com os pés peludos já de cara. Enfim, fica a questão no ar. E sobre os pés peludos, já de início, esse pessoal me remeteu aos hobbits do condado. Eles trazem um tom mais de humor, lar, proteção, aquela pureza em meio a tudo que está acontecendo no mundo externo. Ou o que dizer desse começo? Pra mim a série está impecável nos efeitos visuais, realmente o dinheiro foi muito bem investido, são cenários magníficos de você se admirar em tela, e ao mesmo tempo que traz esses novos cenários, também resgata antigos, mas de um jeito um pouco diferente, até porque estamos em outra era, e todo o clima desse ambiente nos aproxima muito do que foi transmitido nos filmes. Então dá a forte sensação de estarmos na Terra-média que sempre conhecemos. Fora que eles trazem elementos já conhecidos e reforçam essa sensação de familiaridade, e os personagens novos são cativantes, a gente já se apega facilmente a eles, também a maneira
maneira como o enredo é contado ficou muito bem feito. Eles conseguem explorar diversos locais, indo do sul ao norte, mas ainda assim mantendo aquela construção da problemática principal, porque a presença do Sauron afeta a todos, e já foi bem estabelecido isso aqui no começo. Também souberam intercalar muito bem humor e seriedade na medida certa, algo que é tão presente tanto nos livros quanto nos filmes. Bom, e essa era uma das séries mais aguardadas pra mim, que eu tava mais na expectativa pra esse ano. Adoro O Senhor dos Anéis, tanto livros quanto filmes. O Hobbit, até confesso que quando saíram os filmes do Senhor dos Anéis eu era criança, então não fui nos cinemas, só assisti mais tarde. Mas já o Hobbit lá em 2012 eu fui fielmente, ano após ano, acompanhar. E agora, 10 anos depois, a gente ter esse resgate da franquia é incrível, não tem outra palavra. E o mais importante, eles souberam respeitar o nome da série. Não fizeram qualquer coisa só por fazer, só para atrair os fãs pelo peso que esse mundo de fantasia traz. Porque ultimamente tem acontecido muito disso. Estamos vendo franquias sendo revividas por nada, com produções que não agregam no conteúdo, pelo contrário. Então sim, que deu pra ver nesse começo, tô aliviado e muito, mas muito empolgado. Não vejo a hora que chegue a próxima sexta-feira pra eu estar lá assistindo de novo. O mais legal é que agora a gente tem sexta-feira Senhor dos Anéis e no domingo a Casa do Dragão. Tô felizão demais, gente. Sem comentários. Pra finalizar, acredito que a série vai agradar todo mundo no geral. Quem já gostava do Senhor dos Anéis e também quem não conhecia. Essa nova geração que não acompanhou os filmes pode ser uma ótima oportunidade pra embarcarem nesse mundo criado pelo Tolkien. Apesar que tem um pessoal aí, desde que anunciaram a série e divulgaram o elenco, que vem reclamando, querendo alegar que eles não estão sendo fiéis ao material original e não sei mais o que. Enfim, acho que boa parte disso é chatice, preconceito, racismo, não tem outra palavra. Por se basearem nessas descrições da Segunda Era, óbvio que eles vão ter que criar muita coisa pro enredo, para construir a personalidade dos personagens, mas a linha principal ainda assim está sendo seguida. Por isso não vejo motivo para esse ódio todo distribuído para essa galera aí que se diz fã do Tolkien. É aquilo, vamos ser menos arrogantes, né, gente? Bom, pessoal, mas e vocês, o que acharam no começo? Estão animados? Deixa aqui nos comentários. Vamos debater mais. Pretendo trazer vídeos semanais do Senhor dos Anéis, então fiquem ligados, se não são inscritos, aproveite e já se inscrevam, deixa aquele like se gostaram do conteúdo, para entender que estão curtindo e posso sempre trazer mais, certo? E eu vou ficando nessa, um grande abraço, se cuidem, até a próxima e tchau!